A seguir, na Rádio Web Holonomia, a voz do autoconhecimento, Grande Fraternidade Branca Universal. Acompanhem agora. Estamos de volta para mais um programa, esse fabuloso, maravilhoso programa, tão expressivo que nós levamos ao ar, o nosso programa Grande Fraternidade Branca Universal. Vem trazendo hoje mais uma mensagem maravilhosa de um dos grandes Chohans que atuam juntamente com todos os mestres ascensionados da Grande Fraternidade Branca. Está ao meu lado então o senhor João Gilberto, que me ajudará a levar até vocês tantas informações preciosas. Muito boa tarde, senhor João Gilberto. Boa tarde, Odete. É com muita satisfação que estamos aqui de novo, falando de um grande mestre. E hoje nós vamos falar de um mestre que tem um poder muito grande, que é o mestre que dá toda a chama rosa para o nosso planeta, né, Odete? Isso. Ele atua, então, no terceiro raio, na energia do amor, juntamente com o mestre Rovena e aqueles seres angélicos, não é? Arcanjo Samuel e os anjos também da chama rosa do amor, conduzidos pelo Arcanjo Samuel, por Elohim Orion. Também nós vamos falar sobre Paulo Veneziano. Ele é o representante do Espírito Santo para a nossa Terra. Ele é o grande Maha Chohan, aquele diretor divino que está conduzindo a humanidade dentro da energia do amor, dentro da energia rosa. Paulo Veronese, como ele é conhecido, ou Veneziano. Veronese porque ele viveu em Verona, na Itália. Ele foi um grande pintor. Ele é um dos representantes máximos da pintura mais expressiva que o nosso planeta Terra teve até hoje. Paulo Veronese foi o criador daquelas tintas que nas pinturas grandiosas não desaparecem com o tempo. Pode-se passar séculos e aquela tinta que ele desenvolveu para fazer aquelas magníficas pinturas continuam tão vivas até hoje como foi naquele tempo em que ele fez grandes obras, quando ele pintou a figura de Jesus.
do Cristo e também dos seus apóstolos de uma maneira muito suave, de uma maneira doce e diferente daquelas que até então Jesus e seus apóstolos eram representados. Eu tenho uma história assim maravilhosa para contar de Paulo Veneziano, mas o senhor João Gilberto tem algumas informações de introdução e depois então eu continuo com uma historinha fantástica que ele nos passou numa de suas mensagens, grandes informações e observações então do grande ser de luz, Paulo Veneziano. Então, como todos os mestres que a gente está falando desde o início, Paulo Veneziano também viveu na Atlântida. Naquela época ele era responsável pela parte que competia a ele, que era a arte. Por quê? Ele, pelo fato de estar no terceiro raio, que é o raio da chama rosa, que o arcanjo, no caso, é o arcanjo também Anael, que é o arcanjo do amor, do planeta Vênus. Então, ele também, tal qual como vários mestres estiveram na Atlântida, ele foi um daqueles que levou a chama, no caso da arte, para os planos etéricos, quando daquela fase mais complicada da Atlântica, quando houve o afundamento da Atlântida. Então, é um mestre muito virtuoso, porque ele é o que protege todo o nosso planeta, o Espírito Santo, através de Mestre Rovena, e também ela atua no plano etérico na França, que a Odete vai contar alguns detalhes sobre o que aconteceu na França, depois com os Estados Unidos. Por quê? Vocês devem ter observado que a gente já falou de algumas situações. Mestre Saint-Germain, ele quis montar na Europa o que hoje a gente chama de mercado comum europeu. Quando ele descobriu a América, um dos grandes sonhos dele era o quê? Fazer com que a América fosse um continente de liberdade, de expansão, de crescimento. Então a Odete vai contar com detalhe por quê? Uma das emanações de mestre Paulo Veneziano foi o quê? Ele simplesmente levou a chama da liberdade para a América, né, Odete? Foi exatamente. Foi quando o continente Atlântico estava para ser afundado e, evidentemente, como os mestres sabem antecipadamente, Paulo Veronese, ele então se apropriou da chama e levou-a viva, como ela estava na época da Atlântida, para o Château de Liberté, no plano etérico, no sul da França, onde ele tem o seu retiro até hoje. Então ele também foi um daqueles que salvaram a chama, aquela chama vivente, né, de milhares e milhares de anos, que então estava no continente Atlântico, para que nos dias de hoje, até hoje, nós ainda possamos ter as irradiações da chama maravilhosa, da energia da liberdade, juntamente com o amor. Então eu disse a vocês que eu iria contar uma historinha, e numa das mensagens ele nos enviou, onde ele diz o seguinte, que no ano de mais ou menos 1558, ele estava no seu ateliê e ele queria pintar um rosto de um anjo de maneira assim muito perfeita. Ele queria a perfeição para criar então a figura de um anjo. Ele começou a se sentir angustiado no ateliê. Então ele foi para a rua e caminhando nas redondezas ali, ele começou a sentir uma sensação muito agradável de alívio, de paz, um impulso para que ele caminhasse numa das regiões de florestamento, onde havia um pequeno cemitério. E ele foi até lá e caminhou na paz daquele cemitério, sentindo já se recomposto daquela sensação desagradável do ateliê, e quase que sentindo que a situação que ele estava vivendo de querer pintar o rosto de um anjo estava se aproximando dele, que ele iria encontrar então a imagem perfeita. E neste momento ele ouviu soluços muito fortes vindo de um cantinho ali, e ele se condoeu com aquilo. E ao observar aquela imagem, ele viu o rosto de uma maravilhosa, de uma belíssima donzela, uma mocinha muito graciosa, e ela chorava convulsivamente sobre um túmulo. E ele ficou assim um tanto constrangido de se aproximar da menina, por ser um desconhecido dela, mas com muito amor, ele disse a ela que não chorasse, que na vida há uma grande ressurreição, que tudo acaba, mas tudo volta novamente de uma maneira mais perfeita. Ela então olhou para ele muito surpresa e sentiu dentro do seu ser um alívio, uma paz, enfim. E quando ele observou aquele rosto tão maravilhoso, ele disse na mensagem que foi o rosto mais belo, mais lindo que ele tinha visto até então. E que ele teve certeza absoluta de que aquele seria o rosto do anjo que ele procurava.
E depois de consolar a menina, ele apanhou a flor de uma macieira e entregou a ela, dizendo que ela jamais se esquecesse da ressurreição. Porque depois da ressurreição a vida torna a voltar com muito mais vigor, com muito mais realeza, é onde existe o grande e verdadeiro despertar. E ele então voltou para o seu ateliê na certeza absoluta de qual seria então o rosto daquele anjo que ele tanto buscou para expressar a máxima perfeição e deixar para a posteridade aquela pintura magnífica, maravilhosa, esplendorosa que hoje existe ainda nos planos etéricos sobre o sul da França, no Château de Liberté. Essa era uma informação, Sr. João Gilberto, perfeito, que eu bacana. achei assim fantástica, maravilhosa. Muito bom. Essa informação é muito interessante porque a gente sempre, a Odete junto comigo, a gente sempre troca informações e sempre a gente se surpreende com informações novas. Então, veja bem, mestre Paulo Veneziano, ele é considerado dentro da hierarquia da Fraternidade Branca o Maha Chohan. O que é isso? É um mestre que orienta os outros mestres. Veja bem, a hierarquia, ela atua em unidade. Apenas pelo fato dele ter esse papel dentro da hierarquia de orientador dos mestres, porque ele atua no nosso planeta junto com dois mestres que nós já falamos, que eles são os instrutores do nosso mundo, que é Jesus e mestre Kuthumi ou Kuthumi, como alguns falam. Então, o mestre Paulo Veneziano, ele protege, é lógico, pelo fato de ele ter sido um grande artista, ter deixado obras, inclusive até no Museu de Louvre, com pinturas maravilhosas. Ele também atua dentro da filosofia, dentro da matemática, dentro do direito, dentro da administração e principalmente na arte. Porque a arte que a gente conhece, que chama-se inclusive as 7 artes, tem a música, tem a pintura, tem o cinema, então são as 7 artes. É justamente aquilo que dá a frequência da alma, porque a pessoa quando está ouvindo uma boa música, está vendo um quadro muito bem pintado, e ele está muitas vezes vendo uma peça, uma coisa assim muito bem elaborada, aquilo é uma sintonia muito sutil com o plano superior, e principalmente com o Espírito Santo, né, Odete? Sim, o senhor falou sobre a sintonia do amor através do trabalho do Maha Chohan, que é o terceiro raio da chama do amor, da chama rosa, enfim. Esta sintonia com o Espírito Santo, porque ele é o representante do Espírito Santo. Na verdade, os mestres dizem que o nome do Espírito Santo é Santo Aéolo. Aéolo que representa o ar, que representa a vida, que tem uma conotação com o nosso ar, com aquilo que respiramos. Espírito Santo é, então, o sopro de vida, o sopro do Espírito Santo, como dizem. E Santo Aéolo representa, então, este ar, este vento, este respirar, este sopro de vida, que é trazido até nós pelas irradiações do grande Maha Chohan, que é, então, Paulo Veneziano. Esse grande pintor, esse grande artista que nós estamos vendo no vídeo agora, de uma forma tão resplandecente e tão maravilhosa. Eu gostaria de colocar para vocês ainda Paulo Veneziano como grande pintor de todos os tempos. Ele era contra aquelas pinturas que se faziam na época, conforme eu disse há pouco ainda, coloquei algumas palavras, onde outros pintores retratavam o Mestre Jesus, retratavam o Cristo, e seus apóstolos e os santos também, todos os santos das igrejas católicas e de todas as outras igrejas, enfim, aqueles seres ascensionados, eles eram retratados com muita rigidez e de uma forma inalcançável para a nossa humanidade. E Paulo, então, resolveu mudar isto. Ele foi buscar fazer aquelas figuras de uma maneira muito suave, muito doce, de uma maneira assim que falasse mais diretamente ao coração da humanidade. Que Cristo não fosse mais representado como havia sido até então, com chagas, com sofrimentos. Ele passou a fazer as suas retratações de uma forma como Jesus ascensionado, como Cristo vivente, ressuscitado, para que a humanidade pudesse ver, então, este grande ser como luz, apenas como luz. E não só Jesus e seus apóstolos também, todos os santos, eles foram retratados com aquelas tintas que ele preparou, com aquelas técnicas perfeitas, de maneira suave, de maneira doce. Isto fez, então, com que ele
atingisse, alcançasse aqueles seres que eram contrários a isto. Porque outros pintores, então, na época, queriam continuar fazendo as mesmas imagens, as mesmas figuras, da maneira como até então vinha sendo feita. Eles não queriam mudar. Então, eles começaram a se voltar contra Paulo e ele chegou a ser, então, chamado diante do tribunal da Inquisição, para saber o porquê ele estava mudando aqueles conceitos tão antigos e que vinham sendo mostrados durante tantos séculos, e com que direito ele tinha de querer mudar então aquilo que já estava determinado. E numa das pinturas de Mestre Paulo, quando ele fez a Santa Ceia de uma maneira um tanto informal, não irreverente, porque ele jamais foi irreverente, ele sempre fez as suas pinturas de acordo com tudo o que havia sido mostrado e vivenciado pelos apóstolos e por Jesus. Então não havia irreverência, mas ele quis dar assim uma conotação mais chegada para a nossa humanidade. E quando ele foi então questionado o porquê daquilo, ele precisou mudar o nome daquele quadro da Santa Ceia, que tinha algumas figuras diferentes, tinha inclusive um pássaro naquela Santa Ceia, também tinha uma figura de um ser muito alegre, brincalhão, enfim, e não foi aceito pelos pintores daquela época. E quando ele foi chamado para a Inquisição, ele precisou então mudar o nome da Santa Ceia para Um Banquete na Casa de Levi. Um banquete na casa de Levi, que aqueles que têm este conhecimento, com este nome, devem saber que não é outra coisa senão a própria imagem, a própria pintura da Santa Ceia de Jesus. É interessante. O que o Odete falou tem muita propriedade, porque veja bem as obras que foram, no caso, feitas por ele, que ela falou com muito fundamento, foi uma mudança de paradigma na época. Por quê? A Odete falou com muita propriedade, as imagens eram sempre as mesmas, imagens assim muito chocantes, as pessoas não estavam gostando daquele estilo. Então, ele fez uma imagem que chamou-se Tentação de Santo Antônio. Então, não é o fato da tentação, é que a divindade manifestou de uma maneira muito intensa. Depois, a coroação da Virgem, olha que coisa fabulosa, gente. A gente via naquela época imagens chocantes, aí a coroação da Virgem, que coisa maravilhosa. Depois, uma outra pintura dele, Descida da Cruz. Quer dizer, aquele fato de ser cultuado a cruz, já desde aquela época, ele criou uma imagem, uma pintura descido da cruz, como se Jesus tivesse descido da cruz e como se tivesse também deixado aquilo como fato do passado. Olha só outra imagem fantástica, Ressurreição de Lázaro. Que coisa fabulosa, gente. Por quê? Ele retratou naquela época, inclusive que os nossos mestres, nos programas anteriores, a gente tem lido algumas mensagens para vocês. Falar de Jesus do seu lado bacana, do seu lado bondoso, da ressurreição. Ressurreição de Lázaro também foi feita. Então essas imagens na época, a Odete já citou, assim criou uma certa polêmica. Como tudo que muda paradigma, cria polêmica. E uma das grandes imagens que ele tem, que inclusive está no Louvre, olha só, é o início de uma família, que é o quê? Casamento em Canaã. Então, veja bem, a base ainda da sociedade, a base de toda a estrutura ainda de uma sociedade é a família. E começa como? Através do casamento. Então, essa obra do casamento de Canaã está no Louvre. Eu já tive a felicidade de ver essa obra, algumas imagens pela internet, é fantástica. Então, vocês estão observando que Paulo, ele criou uma série de paradigmas e que isso hoje prova que naquela época, isso foi uma maneira de quebrar aquele vínculo assim muito tradicionalista que existia na época, né, Odete? Sim, para que nós pudéssemos chegar nos dias de hoje, tendo conhecimento dessa fantástica arte de Paulo Veronese, tão viva, quanto foi naquela época. Então, ele lutou contra isso e conseguiu não ser julgado daquela maneira tão injusta, conforme eu disse, diante da Inquisição, com relação àquele trabalho que ele estava fazendo de uma maneira assim muito mais moderna, muito mais avançada. Então eu gostaria de dizer que na Atlântida ele prestou serviços como encarregado dos assuntos culturais, na época da Atlântida. Ele então passou para toda aquela civilização, para toda aquela humanidade, todo o seu conhecimento com relação à cultura da arte, com relação à pintura, porque ele também foi um grande arquiteto. Paulo Veronese, ele teve uma época em que encarnou no Egito como um grande escultor, arquitetura esotérica,
foi exatamente na época em que foram construídas as pirâmides. E ele estava junto do mestre Amoriá para que aqueles monumentos das pirâmides fossem construídos de acordo com a perfeita simetria universal, solar, enfim, tudo aquilo que seria a mais absoluta obra de arte, monumentos de arte perfeitos de acordo com todas as medidas simétricas que foram necessárias então para a construção das pirâmides. Quando ainda do afundamento do continente Atlântico, quando ele era ainda um daqueles que cuidavam da cultura no continente Atlântico, ele estabeleceu um foco da chama da liberdade no Peru. Ele levou uma chama da liberdade, uma réplica da chama da liberdade, que então ainda estava na Atlântida, ele levou para o continente do Peru, para o país, não é? Então, que deu um ímpeto formidável à beleza e à riqueza da civilização Inca. E nós sabemos da importância dessa civilização, nós temos alguns conhecimentos e do quanto eles deixaram para nós, os Incas, todo o seu conhecimento, do seu profundo conhecimento espiritual, elevado, avançado, e que muitos desses conhecimentos ainda estão soterrados, ainda estão guardados em arquivos secretos, para que no momento certo a humanidade venha tomar conhecimento de todos os conhecimentos dos Incas, e então a nossa humanidade possa viver verdadeiramente dentro da era de ouro, dentro da era de aquário. E conforme nós vimos falando desde algum tempo, tudo está sendo revelado para nós. Não existem mais mistérios. E quando a humanidade estiver preparada, como já estamos sendo preparados, nós então iremos receber todas as revelações para aquilo que se fará necessário para uma vida de mais paz, uma vida plena de harmonia, de amor, de interação uns com os outros, na sintonia máxima do amor de Deus. Então, continuando, no Império Inca, ele foi um dos artistas que mais usou aquelas cores que ele mesmo havia preparado, que ele mesmo havia descoberto, para que jamais desaparecesse. Então, no país, no Peru, existem grandes museus que trazem as réplicas das pinturas de Paulo Veronese. Evidentemente que os originais já foram levados para os planos etéricos, planos mais sutis. Mas nós temos réplicas aqui na Terra daquilo que ele pôde deixar. Isto encontra-se nos grandes museus, né, de todo o nosso planeta. No sul da França, no Château de Liberté, também existem essas réplicas, essas pinturas que nós ainda podemos conhecer. E no Peru, então, no Império Inca, ele fez essas grandes imagens com essas tintas, essas cores, e que aqueles que tiverem oportunidade ainda poderão ver. Evidentemente, esses monumentos, eles são assim bastante herméticos, fechados, porque ainda dias atrás eu estive consultando o Palácio de Versalhes, na França, através de umas mensagens que me foram enviadas via e-mail. O maior sonho da minha vida é conhecer o Palácio de Versalhes. Eu tenho uns amigos que foram para lá e eles me enviaram algumas fotos dos jardins de Versalhes, mas eles não conseguiram entrar no museu, porque lá dentro eu tenho a impressão que existem coisas tão fantásticas que estão gravadas na nossa memória, não é de tantas eras atrás. Eu queria conhecer o palácio por dentro também, mas não me foi possível, porque, como os meus amigos disseram, é muito hermético, muito fechado, eles têm muito cuidado com a visitação e com os turistas também. E assim é nos grandes museus onde existem essas réplicas maravilhosas, preciosíssimas assim e santificadas. Mas nós estamos aí esperando o momento em que possamos ter essas oportunidades ainda em vida, aqui e agora. Eu gostaria então de complementar dizendo que o símbolo do mestre Paulo Veneziano é uma chama rosa com um núcleo de fogo branco. Vejam bem, uma chama rosa crepitando, irradiando toda a energia do amor através da chama rosa, e no seu centro crepitando um pilar de fogo branco, porque o fogo branco representa a criação das nossas almas. Quando somos criados no coração de Deus, nós saímos dele como um ovo de fogo branco, duas metades que se formam um todo, como um ser de fogo branco, e exatamente na energia do amor. Então o símbolo é uma chama rosa com um pilar, um núcleo de fogo branco. Este é o símbolo de Paulo Veronese, que nós estamos levando até vocês informações sobre ele. Voltaremos então dentro de alguns instantes, porque faremos agora o nosso intervalo e temos mais informações e muitas coisas ainda muito importantes sobre ele. Até já!
Estamos de volta então para o segundo bloco do nosso programa e hoje estamos falando sobre Paulo Veneziano, aquele que é o representante hoje do Espírito Santo Cósmico para o nosso planeta, o grande Mahashohan. Paulo, o Mahashohan, aquele que atua juntamente com a Mestra Rovena e também com os anjos da chama rosa, os arcanjos e os construtores de forma que tudo criam no nosso universo através da energia do amor e direcionados então pelo seu grande regente, grande diretor divino, Paulo Veneziano. E eu gostaria de colocar para vocês sobre um trabalho que ele fez, Paulo Veronese. Durante 17 anos, ele quis oferecer ao seu guru, ao grande ser que o preparou para esta missão, ele quis criar um cálice mais perfeito possível com a substância cósmica universal. Então ele preparou esse cálice durante 17 anos, ele trabalhou intensamente para que ele pudesse ofertar o melhor de si, o melhor da sua alma, o melhor do seu ser divino para aquele que o preparou. Esse cálice, ele tem uma base feita do mais puro cristal, da substância mais perfeita do universo. E este cálice ele está colocado sobre uma base de 3 círculos concêntricos, são 3 anéis, que são feitos de pedras preciosas, as mais belas pedras preciosas. E esses círculos concêntricos são formados de 3 faixas. Uma faixa é rosa, no suave rosa, a outra faixa é de um amarelo pálido e a terceira faixa é de um azul brilhante intenso. São os 3 anéis que contêm este grande cálice, esse maravilhoso cálice de luz, de diamante, que, conforme ele diz, a substância representa a mais perfeita luz cósmica. Um cálice de luz que foi, então, condensado, foi feito de uma beleza extraordinária, de um brilho incrível. Então ele está, o Château de Liberté, no plano etérico, naturalmente. Então Paulo Veronese nos diz o seguinte, que nós podemos ver este cálice, que seria considerado como o cálice, o grande cálice de água pura do universo. Digamos como que essa réplica neste templo, neste retiro, que é o retiro de Paulo, para que os discípulos da Terra possam conhecer então esta obra-prima extraordinária, maravilhosa. Então ele nos diz o seguinte, no final eu vou ler também uma oração em que ele pede que nós façamos para que possamos ser levados à noite em nossos corpos sutis, em nossos corpos etéricos, nesse retiro dele, da França, sobre o Château de Liberté. E nós podemos ir em nossos corpos sutis à noite enquanto nossos corpos físicos estiverem adormecidos. E podemos ver este cálice de luz. Então eu achei essa informação tão formidável e eu quis passar para vocês, porque tudo isso nos é possível. Agora vocês perguntam, somente ver o cálice? Não, se vocês conseguirem, dentro da sua concentração, dentro do seu desejo intenso de ir até este retiro e colocarem-se diante desta obra-prima maravilhosa, belíssima, que é feita com a energia de Deus, a mais pura energia de Deus, cada um de nós estaremos recebendo as irradiações deste cálice, estaremos sendo abençoados, estaremos trazendo essas bênçãos para nossas vidas, para nossas famílias, para todas as nossas atividades, enfim, tudo isso que nós passamos para vocês tem um retorno, tem um porquê, tem uma motivação. Então, se vocês fizerem isso com grande amor, evidentemente que Paulo estará junto de vocês, levando-os em seus corpos sutis até onde ele criou essa maravilhosa peça de oferta, então, para este grande ser que foi aquele que o preparou. Gostaria que o senhor fizesse uma complementação, senhor João Gilberto. O cálice representa o quê? O cálice é, na realidade, o que é colocado no cálice, normalmente uma água, um vinho assim, é a conexão através do fator cósmico energético do cosmos com você. Porque você ingere uma água, então a água existe em moléculas, é toda trabalhada pelo plano divino. Então o cálice, que o Alberto falou, que foi construído de um material puríssimo, o Paulo Veronese, é o símbolo justamente da união cósmica com a união humana. E pelo fato dele ser o responsável pelo plano da chama rosa e pelo fato de ser o Espírito Santo do planeta, então isso é a purificação de todas aquelas almas que estão em conexão através da simbologia do cálice. Assim como Jesus também na Santa Ceia teve o cálice. Então isso é uma simbologia cósmica onde você une
o divino com o humano, através do quê? Através do cálice, né, Odete? Sim, exatamente. E eu quero complementar, porque hoje, ao invés de nós lermos uma mensagem, porque são inúmeras mensagens que nós temos, dentro deste contexto que nós estamos passando para vocês, e dando continuidade a este trabalho de Paulo com relação ao cálice, eu gostaria de ler na íntegra o que ele nos passou com relação a isto. Então ele nos diz: ora bem, meus amados, este maravilhoso cálice, no qual eu trabalhei durante tantos anos, foi entregue aos cuidados do Mahashohan. Não vou descrevê-lo mais hoje por uma razão muito especial. A razão é que peço àqueles de vós que são espiritualmente perceptivos e amam o Pai para apelarem para Deus com fervor e determinação, até o próprio Deus vos guiar na viagem enquanto dormis à noite ao templo da consolação do grande Senhor, no Ceilão, e vereis com os vossos próprios olhos a obra de minha mão. E penso que ficareis gratos de eu não ter tentado descrevê-lo por palavras, porque vereis ali pousada uma joia de perfeição dos mestres ascensos. O grande diretor divino e os membros do Conselho do Karma, que o admiraram todos, disseram tratar-se realmente de um magnífico objeto. Espero agora que também vós compreendais neste dia que sois algo de magnífico, uma manifestação de Deus. Não uma personalidade insignificante, nem uma criação humana cheia de imperfeições e defeitos, mas sim um filho da luz, magnífico em todas as vossas dimensões. A obra das mãos de Deus, a obra da vossa presença divina manifestando agora e sempre com alegria eterna, eterna e eterna. Então o amado Mestre Paulo prometeu dar uma importante iniciação a todos os que vierem bater à porta do seu retiro no sul da França, preparados para um maior incremento da chama do amor, que eu vou falar sobre isso, sobre essa iniciação, logo após mais uma colocação do senhor João Gilberto, que é muito importante para cada um de vocês que estão nos ouvindo. Então, só nos reportando aquele fato que a gente citou, dele ter levado a chama, no caso da liberdade da França, para os Estados Unidos, que no caso está representado através da Estátua da Liberdade, isso quer dizer o quê? Que também esse fato, assim vamos dizer, sutilmente, é o quê? É que muito do que aconteceu na Europa, muitos fatos que a Odete citou, de perseguições, de pessoas que muitas vezes não compreendiam aquilo que estava acontecendo, num novo continente, numa nova emanação de energia, através dos mestres, através de Saint Germain, através de todos os mestres que prepararam o novo mundo, aquela imagem da liberdade também seria a imagem de novos paradigmas, de novos conceitos. Tanto é que todos os povos do mundo, de todas as partes do mundo, vieram aqui para a América. Mais intensamente para, primeiro momento, para a América do Norte, depois a América Central, América nossa aqui, América do Sul. Então isso também, esse fato da Estátua da Liberdade estar lá, representa o quê? Representa também mudanças de paradigmas, de conceitos que estavam arraigados na Europa, muitas vezes em outras partes do mundo, dentro do novo continente, né, Odete? Sim, bem colocado, Sr. João Gilberto. Foi assim, uma bênção para a humanidade que isso tivesse acontecido. E para continuar, né, com relação a tudo aquilo que Mestre Paulo coloca como serviço para a nossa humanidade, eu gostaria de dizer que ele ensina como a humanidade deve provar os espíritos. Conforme disse João, que o nosso mundo está cheio, repleto de falsos profetas, que é preciso orar e vigiar, que é preciso estarmos atentos, porque nós podemos cair nessas armadilhas dos falsos profetas. E Paulo Veneziano, ele nos ensina como, então, provarmos se os espíritos são de luz ou se são aqueles espíritos que estão tentando nos enganar. E ele tem, assim, um método do qual nós podemos usar para termos, então, a certeza de que estamos realmente brilhando o caminho da luz. Ele também nos ensina a exorcizar esses espíritos. Eu vou ler um trechinho do que ele diz com relação a isto. Ele diz o seguinte:
O mestre dedica-se ao aperfeiçoamento da alma e ao desenvolvimento das faculdades intuitivas e criativas do coração. A sua senda une os ensinamentos dos senhores do primeiro e segundo raios, tornando práticas a vontade e a sabedoria de Deus através da ciência do amor, aplicada a cada desafio que enfrentamos hoje, das drogas, do terrorismo, da pornografia e daqueles espíritos que estão assediando os homens com relação a puxá-los para as sombras. À guerra nuclear e também aos desastres econômicos, aos cataclismos e ao aviltamento da mulher divina e do raio feminino em ambos os sexos e nas criancinhas. Então ele diz, o amado Paulo ensinar-vos-á também a provar os espíritos, a ver se são de Deus ou não, como João recomendou que fizéssemos, porque como disse o apóstolo, muitos falsos profetas andam pelo mundo, e através do Espírito Santo, ele ensinar-vos-á a exorcizar esses espíritos se não forem de Deus, e a controlar as suas forças se o forem. Este treino que vos preparará para a mestria pessoal através do amor de Deus inclui as iniciações do raio rubi, sob a orientação do Mahashohan, que é Paulo Veronese, e do Senhor Maitreya, que é o nosso Cristo cósmico, e um conhecimento prático do ritual do exorcismo ensinado pelo ancião dos dias, um deles, Sanat Kumara. Para poder desatar espíritos malignos, prestem atenção, meus queridos, para poder desatar espíritos malignos, em nome do eu sou o que eu sou, em nome de Jesus Cristo, tendes de estabelecer um forte laço de coração com o sagrado coração do amado Jesus e com o imaculado coração de sua mãe Maria. Então ele nos ensina assim, que nós devemos nos sintonizar com o sagrado coração de Jesus e com o imaculado coração de mãe Maria, de Nossa Senhora. E então devemos nos dirigir ao bem-amado Arcanjo Miguel, porque ele secciona com a sua espada aquelas energias que não são de luz e que estão aterrorizando os homens, que estão atormentando suas almas. Este é o exorcismo que Paulo Veronese nos ensina a fazer, para que nós possamos nos libertar daqueles espíritos que não são da luz. E nós podemos fazer isto. Então, esta é uma revelação. Por quê? Então, nós temos 3 pontos. É um triângulo com 3 ápices de ligação. Nós, ao coração de Jesus e ao coração de Mãe Maria. E na ligação desses 3 pontos, então, surge o auxílio divino do Arcanjo Miguel, para que nós possamos, então, nos libertar de todas aquelas energias que estejam nos prejudicando. Este é o exorcismo de luz. É um trabalho suave, é um trabalho doce que nós podemos fazer e ficarmos completamente purificados. Então eu quero continuar, que ele diz ainda, é essencial que desenvolvais uma íntima relação de trabalho com o Arcanjo Miguel e com suas legiões de anjos da chama azul, bem como com a representante da Mãe Cósmica chamada Astreia. Existem decretos maravilhosos de Arcanjo Miguel e Elohim Astreia, porque ela é uma Elohim, no sentido, então, de que eles usam chuvas de chama azul, espadas que cortam todo o mal, que retiram o mal pela raiz de nossas vidas, não é? E ao mesmo tempo, e que aprendeis a usar a espada, através da palavra sagrada, na dádiva de decretos dinâmicos. Então, aquilo que eu coloquei ainda há pouco com relação aos apelos e aos decretos, quando nós os fazemos e quando nós entramos nesta sintonia do Arcanjo Miguel com Elohim Astreia, de Mãe Maria e com Jesus, nós então podemos nos purificar e nos libertar, sem precisarmos sair de nossas casas, sem precisarmos ir a qualquer lugar ou templos buscando ajuda exterior através de outras pessoas. Nós podemos fazer esse exorcismo, limparmos-nos e purificarmos-nos conosco mesmo, através de nós mesmos, através da nossa luz interior, sem precisarmos sair de nossos lares. Nós temos este privilégio e nós temos esta facilidade. Isso poderia nos dizer? Ah, pois não. Olha, Odete, é fantástico porque quer dizer o quê? É a tríade. Arcanjo Miguel, Mestre Omória, primeiro raio, o poder do Pai. Mestre Jesus chama adorada, que é o Filho. E essa mensagem é fabulosa porque é justamente nós vamos nos transformar, nós vamos nos acender, nós vamos sair do mundo de ilusão através do quê? Através da chama do Espírito Santo.
Porque essa chama, inclusive a gente já falou em alguns outros programas, ela está dentro da câmara do coração nossa. E Jesus dizia com muita propriedade, o verdadeiro templo está dentro do ser humano. O que está fora é castelo de areia. Então, os mestres, eles estão sempre falando, sempre ensinando esse aspecto. Mas as pessoas, muitas vezes, confiam do lado de fora e são as famosas armadilhas, que justamente o texto diz, os falsos profetas, as pessoas que têm facilidade, muitas vezes, de convencimento. Então, definitivamente, o fator está dentro de um aspecto do quê? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que com muita propriedade, mestre Paulo, dentro do aspecto do nosso planeta, junto com Jesus e junto com o mestre Coutinho, nos amparam e nos dão toda a sustentação. Eu gostaria de colocar também que ele nos prepara para as grandes iniciações, aquelas iniciações que nós fazemos verdadeiramente nos planos superiores, nos planos etéricos. O mestre Paulo é aquele que está sempre ao nosso lado, nos preparando à noite enquanto nossos corpos físicos estão adormecidos, para que, quando chegarmos na preparação adequada, possamos receber essas iniciações, então, nos planos internos, nos planos da alma. O nosso tempo é, assim, bastante corrido, mas eu tenho ainda mais algumas informações. Eu gostaria de dizer o seguinte, que existe no plano superior, no plano etérico, onde está o retiro de Paulo Veronese, e quando ele nos diz para irmos até lá, em nossos corpos sutis, ele diz que, além de nós vermos aquele maravilhoso cálice que ele criou e recebemos as suas irradiações, nós também vamos nos deparar com muitas molduras de quadros, que ao olhar para elas, nós podemos ver que aquelas molduras estão vazias, que não existem figuras e que não existem, enfim, nada naquelas molduras que possamos ver. Por que isto? Porque se nós chegarmos e vermos uma moldura vazia, aquilo está nos dizendo que nós devemos colocar algo de nós ali. Então ele pede que nós vamos buscar a nossa criatividade, que nós devemos inventar alguma coisa para que fique para a humanidade, fique como um legado para a humanidade. Uma escrita, seja um objeto, seja qualquer coisa que nós possamos trazer de nossa alma, que nós possamos criar, seja um artesanato diferente, novo, enfim, que venha do nosso espírito, que nós devemos criar, então aquela moldura estará ali esperando o nosso trabalho, que nós devemos deixar como um legado para a nossa humanidade. Com relação a isso, eu ainda teria muitas informações para passar, mas o nosso tempo é curto e nós temos algumas surpresas para o finalzinho, então eu gostaria apenas de terminar com aquilo que eu prometi antes, aqui também tem uma precezinha que eu devo fazer. Então ele nos diz o seguinte, para que nós possamos ir ao seu templo à noite. Tomar-vos-eis a mão e mostrar-vos-eis o meu castelo, mostrar-vos-eis as obras de arte criadas por chelas não ascensos e ascensos. Percorreremos muitas salas e finalmente levar-vos-ei a uma sala onde há uma moldura pendurada na parede. Em alguns casos será uma moldura sem nada, em outros haverá uma tela. É a vossa moldura, a moldura da vossa identidade que espera ver-vos manifestar o gênio de vossa alma. Se ao olhardes para essa moldura ela estiver vazia, como eu disse antes, querereis juntar-lhes uma tela. Assim levar-vos-eis ao lugar chamado o atelier, onde podereis trabalhar com outros artesãos que aprendem a arte do amor vivo, pela disciplina da mão e pela disciplina da vossa própria perfeição crística. E quando for o melhor que tendes para oferecer, será colocada então na vossa moldura. Esta é a essência da senda dos senhores dos 7 raios. Ensinar-nos como fazer desabrochar a imagem do Cristo em tudo o que fazemos. E podeis fazer uma invocação todas as noites, pedindo para ir aos seus retiros usando os vossos corpos sutis, enquanto dormis, para aprender a fazê-lo. El Moriá explica que podeis adaptar a seguinte oração, ao pedirdes para ser conduzidos a um dos retiros dos 7 Chorrãs todas as noites. Deveis dizer o seguinte: em nome do Cristo, o meu eu verdadeiro, apelo para o coração da presença do Eu Sou e para o anjo da presença, para o arcanjo Miguel e a amada Mãe Kuan-Yin, para que me conduzam na minha alma e na minha consciência anímica ao retiro de Paulo Veneziano no sul da França, ou às aulas da universidade presentemente dadas no Templo do Sol, da deusa da liberdade, de acordo com as instruções do meu Santo Cristo pessoal e do Maha Chohan.
Peço para receber as instruções da lei do amor e para que me seja dada a fórmula para a vitória da chama do amor no meu coração, especialmente no respeitante ao dom do discernimento dos espíritos. E peço para todas as informações, para que todas as informações necessárias para o cumprimento do meu plano divino e do da minha querida chama gêmea sejam comunicadas à minha consciência de vigília conforme for necessário. Agradeço e aceito que isto se faça com todo o poder do Cristo ressurrecto. Amém. Então o Sr. João Gilberto vai fazer as nossas últimas colocações e nós teremos então mais alguns minutos para a finalização do nosso programa desta tarde. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Hoje é um programa especial, então me despeço aqui com um grande beijo para vocês e sempre dizendo: você é um mestre potencial que está prestes a despertar. Eu quero agradecer a todos então, com muito carinho, com muito amor, por esta audiência, por prestar atenção nessas palavras de luz que nós trazemos dos mestres. Agradeço aos anjos presentes, agradeço ao auxílio do mestre Paulo Veneziano e de todos aqueles que nos conduz a levarmos até vocês essas palavras de amor e de luz. Aqueles que querem entrar em contato comigo, meu e-mail é dana8r@yahoo.com.br, que retornaremos a vocês com muito carinho, com muito amor. Agradeço a todos e muita paz e muita luz a todos. Até a próxima semana. Muito obrigada.
Vocês internautas ouviram na Rádio Web Holonomia, Grande Fraternidade Branca Universal. Continuem com a nossa programação.